vou tentar mostrar um bocado uma faceta relacionada com o desporto, que tem a ver com a superação, e tentar, digamos, dar um bocado um cunho filosófico ao desporto, não é? Porque na sociedade moderna nós vemos que existe muita competição, mesmo sem ser no desporto, e essa competição no desporto ainda se torna, digamos, mais presente, não é? E muitas vezes dá-se demasiada importância, a meu ver, a isso, e descura-se muitos outros aspectos que poderiam ser interessantes dentro de uma perspectiva filosófica e que, de certo modo, podemos aproveitar como ensinamentos para o nosso cotidiano. Então, relacionado com a arte da superação no desporto, digamos que o desporto será toda a atividade física, ou toda a prática da atividade física, que seja feita de forma metódica, para fins competitivos ou mesmo recreativos, e que possa proporcionar diversão para quem pratica ou então entretenimento para quem estiver a assistir, não é? E quando resolvi falar na arte da superação no desporto, não quer dizer que a superação esteja presente só no desporto, não é? Todos nós, no nosso cotidiano, teremos situações que temos que enfrentar adversidades, e isso será uma constante ao longo dos nossos dias. Sei lá, hoje com o tempo, por exemplo, o ter que ir à chuva para ir a qualquer sítio, como consequência, muitas vezes, hoje por acaso, pelo menos eu não apanhei tanto, as pessoas estão no trânsito e depois têm que enfrentar as filas de trânsito e é preciso ter paciência para estar na fila à espera que os carros andem. Nos nossos trabalhos temos que apresentar resultados, quaisquer que eles sejam, e então há que saber lidar com a frustração se não se consegue, ou com a pressão que os chefes colocam para que esses resultados sejam apresentados ou para que esses objetivos sejam alcançados. Há que, não sei, fazer compras, cozinhar, lidar com a casa, cuidar dos filhos. Então, são todo um conjunto de circunstâncias que, digamos, vão obrigar cada um de nós a muitas vezes ter que ultrapassar o cansaço, a estar animado, a estar concentrado e fazer as coisas. No entanto, no desporto, eu diria que o elemento relacionado com a superação talvez esteja de uma forma um bocadinho mais concentrada, correto? Porque na prática desportiva, constantemente, o atleta vai ter que estar a lidar com diversas circunstâncias, não é? Quer seja para meter um golo, quer seja para fazer ponto num jogo de ténis, quer seja numa corrida, constantemente vai ter que estar a ler diversas situações e vai ter que se ajustar a essas diversas situações para, no fundo, conseguir atingir o seu objetivo. Essas situações não serão só externas, mas também serão internas. Não é? Ou seja, não serão só as dificuldades que os adversários irão colocar para que eu atinja o meu objetivo, mas também os próprios obstáculos internos que eu posso ter e que possam, digamos, servir de barreira para que eu consiga atingir o objetivo do desporto que estiver a praticar, não é? E, portanto, nesse sentido, eu diria que é necessário ter um bocado essa noção. Mas, claro que quando falamos em superação, no desporto, isso vai variar um bocado de acordo com o porquê de eu estar a praticar desporto. Porque se eu estiver a praticar desporto só para ocupar o meu tempo livre, eu diria que aí, sendo o compromisso mínimo, não haverá grande superação, não é? Ou seja, se eu só quero ocupar o meu tempo, se estiver a chover, eu se calhar não vou jogar ténis ou não vou correr e prefiro fazer outra coisa. Se, não sei, me convidarem para jantar, eu tinha pensado correr, mas depois não, prefiro jantar, porque no fundo as circunstâncias, muitas circunstâncias poderão surgir que
que vão ocupar o meu tempo e que, pesado em paralelo com a prática desportiva, eu se calhar irei abdicar da prática desportiva e irei fazer outra coisa qualquer. Também se pode praticar desporto com uma finalidade de manutenção de saúde. E aí, digamos que o compromisso já terá que ser um bocadinho mais efetivo do que se for para ocupar o tempo livre, não é? Porque se for por razões de saúde, ou mesmo só para manter o corpo um bocadinho mais salutar, convém que haja um mínimo de exercício que se faça, não é? Porque se, por exemplo, eu tiver alguns problemas de costas e, por exemplo, fazer natação é muito bom para isso, porque exercita muito os músculos dos dorsais e então isso faz com que se consiga suportar melhor certos problemas nas costas. Se a pessoa passar longos períodos sem fazer e depois passar um tempo a fazer e depois longos períodos sem fazer, aquilo não irá ter assim um grande efeito. Então aí é necessário que o compromisso seja um bocadinho mais efetivo e que não quer dizer que se calhar numa semana a pessoa não faça, mas desde que depois consiga continuar a manter isso. Se for para fins competitivos, aí já estamos a falar numa outra dimensão, não é? Aí se calhar é onde faz mais sentido falarmos em superação, porque existe um compromisso efetivo com a prática desportiva. Haverá níveis, porque mesmo a nível competitivo, digamos que uns quererão atingir um patamar muito elevado, outros contentar-se-ão com outro patamar, mas a verdade é que, quer seja no nível, quer seja no outro nível, há um compromisso de querer fazer aquilo, de querer atingir um objetivo, de pelo menos fazer com que o clube ou a própria pessoa consiga ganhar alguma coisa, por mínimo que seja, não é? E aí, um elemento importante tem a ver com estabelecer prioridades. Porque quem dedica tempo ao desporto tem que saber quanto tempo é que está disposto a gastar nisso, nessa prática, e também qual será a quantidade de energia que irá despender para isso. E isso depois é que vai fazer com que uma pessoa possa ser um atleta extraordinário ou possa ser um atleta menos extraordinário, não é? Claro que haverão sempre as capacidades inatas de cada um, mas isso não quer dizer que a pessoa tendo essas capacidades inatas que garantidamente irá ser um grande atleta, não é? Porque se não dedicar tempo, é óbvio que não irá atingir assim grandes coisas, porque os outros irão trabalhar muito nesse sentido. Por exemplo, um dos grandes corredores de 5.000 e 10.000 metros, chamado Mo Farah, ele é de origem etíope, mas corria pela Grã-Bretanha. Ele foi alguém que, digamos, fez coisas que há 10, 15 anos seriam um bocado impensáveis, não é? Como ganhar as corridas de 5.000 e 10.000 metros nas mesmas competições, quer fossem mundiais, quer fosse em Jogos Olímpicos. Porque fazer estas corridas numa mesma competição separada por 3, 4 dias é algo que exige muito esforço da parte do corpo. E ele, digamos que é um corredor que geneticamente está muito preparado a isso e, para além disso, a sua capacidade pulmonar também ajuda muito. Só que ele, por exemplo, quando era novo, quando tinha cerca de 19 anos, ele já era alguém com um talento enorme e foi, digamos, canalizado para as corridas, mas quando alcançou um determinado patamar e ficou um bocado conhecido como júnior, a verdade é que as suas prioridades mudaram um bocado. Não é? Já não foram tanto a intensidade de treino e a dedicação ao treino, mas foi um bocado aproveitar a vida social que a fama lhe proporcionava. Não é? E então muitas vezes saía à noite, ia beber, estava com, não sei se seriam amigos, mas pronto, pessoas com quem ele saía, e isso fazia com que ele acordasse tarde, por exemplo, no dia seguinte, não estivesse tão comprometido com os treinos. O certo é que, apesar de tudo, ele não perdeu totalmente a capacidade que tinha.
Passado um par de anos, ele foi viver com 2 quenianos, partilhou uma morada com 2 quenianos, e os quenianos têm uma característica que é serem muito focados e muito dedicados, neste caso, à corrida. Eles são atletas que já naturalmente, e no país onde têm, também não havendo assim grandes complexos desportivos, basicamente todos correm, não é? E então eles são muito focados no treino, dedicam-se muito tempo, abdicam de muita coisa para poderem treinar. E então quando ele foi viver com eles, constatou essa disciplina, constatou esse esforço e dedicação que eles tinham. E foi aí que ele mudou todas as suas prioridades, enfocou-se cada vez mais nos treinos e acabou por se tornar este atleta que ganhou inúmeras medalhas, que foi campeão do mundo, que foi campeão olímpico, e que, por mais que tentassem, houve um período de para aí 3, 4 anos que era quase impensável ele perder uma corrida, não é? E, portanto, mesmo que se tenham capacidades inatas, se não houver a capacidade de estabelecer prioridades e existir a noção de que eu quero mesmo dedicar-me àquilo, então muitas vezes o atleta pode-se perder, não é? Ainda há pouco tempo houve alguém do judo, agora não me recordo o nome dele, que estava a dar uma entrevista na televisão e dizer que, e tinha a ver com o atleta que foi agora campeão do mundo do judo português, e acho que era o treinador dele, quando ele era miúdo ou algo assim do género, que estava a dizer que atletas inatos existem muitos. Muitos atletas ele treinou que tinham capacidades inatas para o judo, mas que depois aquilo que faz a diferença é a dedicação e a intensidade que eles utilizam para o treino. Porque o talento existe lá, mas se não houver uma sistematização, uma dedicação, uma entrega para aprimorar e afinar essa habilidade, aquilo perde-se um bocado, não é? E nós nem sequer imaginamos a quantidade de atletas que têm um potencial enorme, mas que depois, no meio do percurso, quer seja por perda de entusiasmo, quer seja por se dedicarem depois mais a outras coisas, acabam por não fazer com que essa capacidade possa ser polida e se possam transformar em atletas de alta competição. Portanto, saber, digamos, estabelecer prioridades acaba por ser um elemento importante. Antes de passarmos a outros pontos, eu gostaria de fazer uma diferença entre limite e limitação. Porque se estamos a superar algo, não é? Então há uma barreira que existe e que é necessário ultrapassar. Nos dias que correm, muitas vezes limite e limitação são a mesma coisa, não é? Mas aqui, na Nova Acrópole, uma das coisas que nós procuramos e estudamos é as matizes das palavras. Porque muitas vezes, não sei se será por preguiça, se será porque já não há um esforço para ir a essas matizes na sociedade moderna, muitas vezes coloca-se tudo no mesmo saco e as pessoas entendem as duas coisas pela mesma. Então, quando nós falamos em limite, estamos a falar em algo que é natural, não é? Em algo que, no fundo, é inultrapassável e que está relacionado com uma barreira que, no fundo, é até mais externa do que interna. Por exemplo, nós não conseguimos voar se não tivermos um aparelho que nos ajude. Não é? Ou seja, se eu não tiver um avião, se eu não tiver algum aparelho que me impulsione, anatomicamente o ser humano não pode voar, não é? Porque ele não é um pássaro. Então, isso é o limite. Não é? Por mais vontade que eu tenha, não é? Por mais querer que eu tenha, eu não consigo ultrapassar esse limite sem a ajuda de algo externo. Não é? Mesma coisa, se eu quiser nadar e quiser mergulhar a altas profundidades, se não estiver uma botija de oxigênio ou algo para me oxigenar,
há um limite para eu conseguir aguentar, digamos, estar debaixo do mar ou debaixo de água, correto? Portanto, o limite tem a ver com isso. Quando estamos a falar em limitação, estamos a falar em algo mais de foro mental. Então, é algo que pode ser ou autoimposto ou imposto externamente, mas no fundo é algo que eu posso ir ultrapassando. Porque pode-se dizer que, olha, tu és forte, mas nunca vais conseguir levantar 50 quilos. Não sei. Porque se a pessoa não treinar, se não testar a sua capacidade, não saberá se levanta ou não levanta 50 quilos, não é? E então, se se dedicar a isso, talvez seja possível que se consiga levantar 50 quilos. E então aí, isso seria uma limitação, não é? Porque é algo que vai sendo esticado. No fundo, uma limitação seria como que uma barreira que nós nem sequer temos a noção até onde é que ela pode ir, não é? Mas que se vai dilatando. Não é? Por exemplo, em relação à corrida, aproveitando o exemplo do Mo Farah, no início ninguém vai correr, digamos, 10 km, não é? Logo à partida. Não é? Tem que haver uma adaptação gradual ao esforço para que o corpo se habitue a esse esforço intenso. Não é? Então a pessoa pode começar por 2 km, passar para 5, passar para 8, passar para 10 e por aí fora. E depois o que vai variando pode não ser a distância, mas a intensidade ou a velocidade que se vai colocar para, no fundo, percorrer essa distância. Então, isso são adaptações graduais que vão, digamos, fazendo a minha limitação ser ultrapassada cada vez mais, não é? Depois, se calhar, haverá um limite, não é? Se calhar eu irei correr os 10 km, mas se calhar nunca irei fazer aquilo em 40 segundos, exagerando muito, não é? Porque anatomicamente o ser humano não consegue ultrapassar mais do que uma determinada velocidade, então o limite seria, não sei agora quanto é que se faria os 10 km, mas 2 minutos e 50 e tal, ou algo assim do género, quando muito tirar uns segundos, mas 1 minuto, por exemplo, fazer 10 km é um bocado impensável, a não ser que, a nível genético, o ser humano dê um salto imenso e pronto. Mas isso, o futuro, digamos, a gente não sabe o que é que irá acontecer. E, portanto, é bom ter essa noção, não é? O que é uma limitação e o que é o limite. Porque, no fundo, quando estamos a falar em superar, estamos a falar em superar limitações. Não é? E isso é bom ter consciência, mesmo no nosso cotidiano, porque se eu confundo um limite com uma limitação, estou a empregar o meu esforço para ultrapassar uma barreira que é inultrapassável, quando podia estar a dedicar a minha atenção e o meu esforço em algo que podia ser ultrapassável. Não é? Portanto, é importante, digamos, fazer essa distinção. Isso leva-nos um bocado a falar daquilo que, no fundo, um atleta ou quem quiser praticar desporto tem que ter noção, que é as suas forças e as suas fraquezas. Ou seja, ninguém, digamos, é perfeito no sentido de ter só forças ou ter só habilidades, não é? Então, nesse sentido, tem que haver uma boa capacidade de análise para que eu pudesse ver quais são os meus pontos fortes e quais são as fraquezas que eu tenho que trabalhar. E isso em qualquer desporto que possa existir. Por exemplo, eu lembro de um jogo de futebol que houve o ano passado, foi o Benfica-Porto, por exemplo, no Estádio do Dragão, o ano passado, em que um dos jogadores da equipa portista foi muito condicionado pela estratégia que o treinador do Benfica estabeleceu. Porque ele é um jogador com grande força, não será, digamos, tecnicamente muito habilidoso, é muito força, mas consegue chegar à área adversária e criar problemas, quer seja para rematar, quer seja para passar, mas essa falta de capacidade para conseguir fintar muito e o facto de, por exemplo, eu não conseguir rematar em grandes condições com o pé esquerdo, limitaram-no em quê? Limitaram-no no sentido de que o defesa que eu estava a marcar empurrava-o constantemente para a linha lateral. Não é? Então, por exemplo, se imaginarmos
que este cartaz é o campo do futebol, é? A baliza fica no centro. O objetivo, digamos, o mais fácil é o jogador procurar ir por aqui, não é? Que tem a baliza mais à mercê do que se estiver aqui. Então, o que os defesas contrários faziam era sempre obrigá-lo a correr para aqui. Então, ele aqui, ou corria para aqui e ele não era muito bom a centrar, ou então esforçava-se para vir para o meio, mas tinha que rematar com o pé esquerdo, que também não era muito bom a fazer isso. Então, tudo isso acabou por condicionar, pelo menos durante muitos minutos, condicionar a estratégia da equipa contrária até que eles depois conseguissem ajustar e mudar a forma de jogar, não é? Então, ter noção das nossas debilidades também faz com que se tenha noção do que é que se deve trabalhar, não é? Porque se eu tiver uma debilidade que seja uma coisa gritante, o adversário irá aproveitar essa debilidade. Principalmente no desporto de competição, por mais, digamos, ético que se possa ser, se o objetivo é ganhar, e se há uma fragilidade no lado contrário, aproveita-se essa fragilidade para, no fundo, condicionar a equipa. Por exemplo, este vídeo que eu trouxe aqui também é de um jogador de basquetebol. Ele já deixou de jogar há bastante tempo. Eu peço desculpa pela definição de algumas imagens, mas algumas coisas são antigas e não, na altura não existiam nem as câmaras nem a internet como existe hoje em dia. Como podem ver, é um jogador de uma complexão muito forte e ele era muito bom a atacar o cesto, porque a largura de ombros, a força que tinha, fazia com que o jogador contrário que o estivesse a defender tivesse muita dificuldade de impedir a aproximação do cesto. Então ele basicamente ia aproximando-se do cesto e assim que podia, lançava. Qual é a grande questão e a grande debilidade que ele tem? É precisamente este lançamento. Não sei se todos tiveram contacto, já viram alguma vez basquetebol. A técnica de lançamento é uma mecânica, um bocado específica, não é? Não é só pegar na bola e atirar. É uma mecânica que tem que ser muito fluida, tem que haver muito movimento do pulso, tem que haver uma extensão do corpo e do braço para que a bola descreva um semiarco para poder entrar. E então, como eles não conseguiam, os adversários, impedir que ele chegasse ao cesto, em momentos determinados do jogo, principalmente quando se chegavam aos momentos decisivos, o que começavam a fazer era faltas. Porque faltas obrigava ele a ir para a linha de lance livre. E como a técnica dele, como podem ver, não é muito apurada, para não dizer, não queria exagerar, como alguns comentadores diziam, que era muito nula, ele então falhava imensos lances livres. Não é? Este jogo foi a final de basquetebol americano em 2000. Neste jogo, ele foi à linha de lance livre qualquer coisa como 20 e tal vezes, o que prefez o total de 39 lances livres que ele fez. Aqui, neste momento, ele estava com uma percentagem, se eu não vi mal, de 8 em 21, não é? Que é uma coisa paupérrima, tendo em conta que só tem que lançar ao cesto, não é? Não sei se a equipa ganhou, sei que a equipa no final, não deste jogo, mas no final, a final de basquetebol norte-americano é disputada em 7 jogos, quem ganhar 4 é campeão. Eu sei que a equipa ganhou, a equipa dele ganhou as finais, não sei se este jogo em específico ganhou, mas a verdade é que os adversários disseram, bem, ou o treinador adversário, neste caso, disse, bem, se a gente não consegue parar de uma maneira, vamos fazer de outra, não é? Ele ainda era pior que isto, porque na altura em que ele veio para este clube, já tinha tido algum treino para conseguir fazer este lançamento, tanto é que vocês reparem a forma como ele mete a mão, isso já foi aprendido aqui, porque ele antes nem sequer esta mecânica conseguia fazer direito. E, portanto, era alguém, normalmente um jogador médio costuma ter 80% ou 78%, 96% de percentagem. Bem, 96% já são os grandes lançadores. O lançamento da linha de lance livre, ele no início tinha qualquer coisa como 46%, não é? Que falhava imensos lançamentos, depois melhorou para algo como 52%, mas foi algo que ele teve que trabalhar intensamente
e intensamente, porque esta equipa de amarelo era a equipa de Los Angeles, que é uma equipa com muita reputação lá nos Estados Unidos da América, e o objetivo deles era ganhar, não é? E, portanto, não queriam um jogador que, num momento-chave, digamos, sofresse uma falta e depois não falhasse os lances, e às vezes um lançamento falhado em determinado segundo ou em determinado minuto era motivo de derrota mesmo. Então é necessário, digamos, ter essa percepção. No entanto, o facto da pessoa também ter habilidade para alguma coisa, como eu referi há bocado, também não quer dizer que não se trabalhe isso, não é? E que não se possa potenciar ainda mais isso. Porque, lá está, se a pessoa se contenta com aquilo que tem, muitas vezes acaba por estabelecer um patamar que o vai limitar muito a médio e longo prazo, não é? Porque vamos imaginar que os outros querem evoluir e se dedicam tempo, se dedicam atenção, se estão constantemente em prática, o normal é que consigam superar isso, não é? Então, nesse sentido, se eu me contentar com aquilo e se não procurar progredir, irei ser ultrapassado completamente. Neste basquetebol norte-americano, por exemplo, também havia um jogador que era anterior a Shaquille O'Neal, que era um jogador anterior, que era o jogador da equipa de Boston, chamado Larry Bird, que assim tinha uma mecânica de tiro quase perfeita, que fazia lançamentos longos e metia de quase tudo o que era sítio, o que na altura, nos anos 80, era uma coisa que causava muito impacto, mas mesmo assim, e ele já com 19, 18 anos na universidade, era um jogador que todos os analistas diziam que ia ser um jogador fora de série e que tinha, digamos, um lançamento que era difícil de parar, mas mesmo assim, quando ele foi jogar para a equipa de Boston, quando se tornou profissional, quando os treinos acabavam, ele ficava praticamente 1 hora depois do treino a lançar sozinho ao cesto, enquanto os colegas dele estavam no balneário a tomar banho, ou alguns até já estavam a caminho de casa, ficava lá 1 hora praticamente a atirar ao cesto para que no fundo não enferrujasse, não é? Para que nos momentos de maior tensão o lançamento saísse. Porque nós muitas vezes, quando não existe tensão, as coisas fluem, não é? E nós conseguimos fazer as coisas bem. Mas quando há pressão e quando há um adversário em frente e quando é necessário decidir um jogo, o lançamento tem que sair como sair. Ambiente não interfere, não é? Muitas vezes, se há um segundo para lançar, a pessoa recebe e quase que mecanicamente atira a bola para lá. Agora, se a mecânica de tiro não for perfeita, é óbvio que esse lançamento não irá sair bem. Se a mecânica de tiro estiver a ser muito treinada, muito repetitiva, constantemente, estamos a relembrar ao corpo como é que se faz aquilo. Eu, por exemplo, treino Krav Maga e o meu instrutor de Krav Maga, que é uma defesa pessoal israelita, diz-nos sempre: não pensem que vocês, ao estarem a treinar aqui, ao fazerem bem as coisas, que se acontecer lá fora, na rua, com a pressão que vão sentir e com uma fração para conseguir reagir àquilo que alguém for fazer, que isto vai sair assim. Não é? Porque aquele é um ambiente condicionado. Não é? Eu estou a repetir os golpes sem ter um adversário à minha frente que me vai tentar agredir verdadeiramente, portanto não tenho a pressão emocional de ter que reagir e fazer bem. Tenho a possibilidade de repetir, tenho a possibilidade de estender o tempo e não ter que reagir rapidamente e, portanto, os golpes saem bem, quem conseguir fazer, não é? Mas num ambiente diferente, em que eu tenho que reagir rapidamente e onde as emoções, estão a transbordar, ele disse que o normal é que o golpe saia como vocês treinaram. E, portanto, se vocês treinam, por exemplo, a dar um soco assim e a parar é isto que o corpo vai fazer. Se vocês treinarem a fazer o golpe certo, com a extensão correta, até ao sítio correto, é aquilo que vai sair, não é? E aqui, neste caso, ele, apesar de ter já um talento natural para atirar ao cesto, a verdade é que ele
quis sempre aprimorar, quis estar sempre preparado para que, qualquer que fosse a circunstância, aquele tiro saísse. Okay? E ele era muito conhecido por lançar atrás da linha dos 3 pontos e tinha uma percentagem muito grande nisso, porque, lá está, estava muito habituado, o corpo estava muito habituado a lançar. Ele aqui, muitos dos lances, ele até está a ter tempo demasiado para lançar. Em muitos casos ele nem sequer tinha meio segundo para lançar e era o suficiente, era aquilo que ele necessitava para poder fazer esse lançamento. Isto faz-me, digamos, falar um bocado, por exemplo, algo que muitas vezes está presente nos atletas, que é o medo. Aliás, o medo é algo que faz parte da vida, não é? O professor Livraga, o fundador da Nova Acrópole, ele dizia que o medo faz parte da vida e funciona um bocado como um mecanismo de prevenção. Quando nós temos medo, o que é que acontece? Ficamos logo mais atentos. Parece que os nossos sentidos despertam e procuramos avaliar as coisas, procuramos ver se há perigo, se não há perigo, e então todos os nossos sentidos ficam em alerta. Então o medo, como mecanismo de atenção, de despertar, acaba por ser um elemento que é útil. O problema é quando o medo começa a controlar o ser humano. É quando o medo é de tal forma forte que impede a ação do ser humano. Então aí já não é o ser humano que está a controlar o medo, mas é o medo que está a controlar o ser humano. Então aí já se encontra uma barreira. E no desporto há muitos atletas que cedem um bocado a esse medo, não é? Porque são, por exemplo, alguém que venha rotulado como uma grande estrela para um clube de futebol, de basquetebol, ou para outro desporto coletivo, por exemplo, ou mesmo um desporto individual, muitas vezes tem o medo de não conseguir corresponder a essa expectativa. Porque as expectativas, muitas vezes geradas, são altas, não é? Alguém contrata um jogador para vir jogar para um clube de futebol e dizem que ele é bom, ele é um craque, ele é excelente, e as pessoas imaginam, bem, este homem vai marcar 50 golos nesta época, não é? E nem toda a gente, digamos, depois terá a capacidade de suportar essa pressão, de sentir não sei quantos pares de olhos a olhar para ele e a analisar tudo aquilo que ele faz, e quando falha um remate à baliza toda a gente critica, e quando se marca um golo já não se elogia assim tanto, não é? Porque no fundo estava dentro daquilo que estava a corresponder. Então, muitas vezes esse medo é algo que paralisa, não é? E isso pode fazer com que muitas vezes a pessoa, digamos, acabe por ficar bloqueada, não é? E não consiga, digamos, passar todo o seu potencial para a ação, não é? Portanto, aqui, digamos que muitas vezes tem que se saber conversar com o medo. Na Grécia Antiga, por exemplo, ele chamava-se arete, a virtude do guerreiro. Ou seja, a capacidade de enfrentar a adversidade, mas sem se deixar dominar pelo medo que se tinha dessa adversidade. Então o guerreiro grego era aquele que se apresentava no campo de batalha muito, digamos, direto, muito viril, e de certa forma dialogava com esse medo. É como dizer, o que é que tu me estás a querer dizer? Se eu estou a sentir medo é porquê? Porque há alguma situação que me está a escapar e que eu tenho que estar atento. Então é esse diálogo com o medo que tem que ser estabelecido para que depois as coisas possam ser ultrapassadas. Por exemplo, este jogador que nós vimos, Larry Bird, é alguém que não tinha medo de falhar. Ele, como grande jogador que era, se houvesse um jogo, estivesse empatado e tivessem que passar a bola a alguém com 2 segundos para acabar o tempo do jogo e para lançar ao cesto, era ele que pedia a bola. E não tinha medo de dizer, não, passem-me a bola que eu resolvo o jogo. E muitas vezes isso acontecia, às vezes falhava, outras vezes acertava, mas a verdade é que num momento em que falhava, ele não se ia abaixo. E por mais críticas que chovessem, ele não assumia aquilo como algo tão negativo que o fizesse ficar deprimido e que o fizesse, digamos, que o impossibilitasse de assumir novamente aquele papel que ele sentia que devia ser o dele, porque ele
digamos, como líder de equipa, como capitão de equipa, sentia que tinha que fazer aquilo, não é? Então, ele tornou-se uma lenda porque nos momentos mais difíceis não cedia a esse medo, não é? E ele tinha a capacidade de conseguir ultrapassar isso. Até porque se a pessoa, digamos, se deixar muito controlar por esse medo, depois acaba até por surgir um outro elemento, que é a dúvida, não é? E quando a pessoa começa a duvidar de si próprio e começa a duvidar das suas capacidades, é muito difícil, digamos, conseguir fazer o que quer que seja. É um jogador que sinta que tem uma grande capacidade, mas que não acredite nele próprio, no momento em que vai fazer o que quer que seja, vai falhar. Até porque a primeira projeção para quando se vai fazer algo, em termos desportivos, neste momento, é aquilo que estamos a falar, a primeira projeção vem aqui, vem da mente. E se eu não acredito que consiga fazer alguma coisa, não irei conseguir fazer aquela coisa. Se eu conseguir desbloquear a mente, no sentido de, tudo bem, não sei se será possível, mas vou lutar até ao fim para que consiga atingir, então aí pode ser que se consiga, não é? Mas aí, se não o conseguir, que seja porque os outros foram melhores, ou porque havia uma circunstância que não consegui mesmo ultrapassar, não é? Mas que não seja uma imposição mental, não é? Porque a dúvida é uma das coisas que talvez seja das piores coisas que possa acontecer ao ser humano, porque faz duvidar dele próprio, é? Faz com que ele, digamos, ceda muito à inércia e muitas vezes abdique de fazer alguma coisa e abdique, digamos, de se fortalecer a ele próprio, porque duvida que consiga atingir esse objetivo. Então, é necessário, digamos, criar convicção, é necessário fazer com que a dúvida possa ser um bocado, se calhar, como o medo, no sentido de que, bem, deixa-me analisar quais são os elementos que estão a causar esta dúvida, mas que seja só isso, não é? E não mais do que isso. Por exemplo, em relação a isto, um dos grandes momentos que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96 foi quando uma ginasta que teve uma lesão num dos saltos teve que fazer o último salto para a equipa norte-americana. E ela teve que fazer este último salto porquê? Porque se ela não fizesse esse salto e eles já não tinham mais ginastas disponíveis, não teriam os pontos suficientes para garantir a medalha de ouro. Agora, vocês conseguem imaginar, se calhar um bocado, acho que todos nós conseguimos imaginar um bocado a situação do que é eu ter o pé que eu quase que nem conseguia pousar no chão, eu tinha uma grande dificuldade em pousar no chão, num salto de cavalo, com impacto na aterragem muito forte, e eu ter que fazer um salto válido que desse uma pontuação mínima para conseguir proporcionar a vitória à minha equipa. Não é? Eu pus esta situação porque, no fundo, se havia situação onde pudesse existir mais dúvidas, seria esta, não é? Porque, estando já em si, o salto, e ela, num dos saltos anteriores, lesionou-se e caiu, não é? E teve que voltar a enfrentar essa situação novamente, não é? E ainda por cima, estando limitada, tinha tudo para duvidar e dizer isto se calhar não vai correr bem, não é? No entanto, foi um dos grandes momentos que ocorreu em 1996, quando o Kerri Strug conseguiu fazer o salto. Este foi o primeiro momento em que ela caiu e se lesionou. Esta queda já desconta bastantes pontos, não é? Para quem segue a ginástica. E este já é o momento do segundo salto, se não estou em erro, para que os Estados Unidos pudessem ganhar a medalha de ouro. Ela aterrou bem, depois viram que ela teve que recolher o pé e acho que demorou bastante tempo a recuperação. Como podem imaginar, o impacto nas articulações é muito forte, mas o certo é que se ela tinha dúvidas, eliminou todas as dúvidas. Não é? Ou seja, para ela ter que fazer aquele salto,
vai ter que dizer, não, se eu vou fazer, eu não vou duvidar que eu vou conseguir fazer isto. Simplesmente focalizar a atenção e fazer aquilo que tinha que fazer, não é? E, portanto, o atleta tem que ter essa capacidade de convicção, não é? De superação da dúvida. Outro elemento também que de certo modo está muito presente na prática desportiva e que há que superar muitas vezes é o descontrole emocional. Porque se nós no nosso cotidiano muitas vezes estamos desanimados, estamos irritados, estamos frustrados por causa das diversas situações que nos ocorrem no desporto, isso acontece muito mais, não é? Porque lá está, a pessoa tem que marcar um golo, tem que fazer um salto, tem que acertar no cesto, tem que enfrentar os adversários e muitas vezes as coisas não correm bem, então as emoções começam a descontrolar-se, não é? E quando as emoções se descontrolam, isso faz com que a pessoa não tenha a capacidade de ver as coisas com clareza. Perde-se um bocado o foco, perde-se um bocado a concentração. Então, nesse sentido, se não houver uma capacidade de controlar as emoções e direcionar a mente para aquilo que é necessário, as coisas não irão correr muito bem, não é? Aliás, a mesma coisa aconteceu com o ponto anterior, né? Se alguém tem menos habilidade numa coisa, a equipa contrária aproveita. Também nos casos em que algum atleta tenha um bocadinho, como nós chamamos, sangue na guerra e seja um bocado mais temperamental, as equipas de adversários vão aproveitar, não é? Aliás, uma das coisas que acontece muitas vezes é, se aquele jogador é temperamental e é muito reativo, então alguém há de chegar ao pé dele e há de empurrá-lo muitas vezes, ou há de lhe acertar alguns pontapés nas canelas, ou há de fazer alguma coisa para, digamos, ele emocionalmente desequilibrar-se, e ao desequilibrar-se emocionalmente já, digamos, perde a concentração naquilo que tem que fazer, não é? Por exemplo, no basquetebol norte-americano, e eu peço desculpa estar sempre a falar no basquetebol, mas como eu seguia muitas vezes, tenho isto mais presente. Isto aconteceu no início da década de 90, entre duas das melhores equipas que existiam no basquetebol norte-americano na altura, a equipa de Chicago, que está de branco, e a equipa de Detroit, que está de azul. E a equipa de Detroit, que está de azul, era uma equipa que era muito conhecida por saber acicatar os adversários. Não quer dizer que fosse uma equipa que não tivesse talento, mas eles tinham a alcunha de Bad Boys, era porque quando jogavam eram intensos, não é? Eram duros, eram muito físicos e tinham jogadores que tinham aquilo que os americanos chamam trash talk, que é conversa de lixo, não é? E sabiam entrar na cabeça do adversário a tal ponto deles muitas vezes perderem o foco e começarem todo o tipo de picardias, como está a acontecer neste caso, não é? Este jogador aqui chamava-se Michael Jordan, na altura era provavelmente o melhor jogador do mundo. No entanto, a sua equipa foi, se não estou em erro, 3 vezes eliminada pelos Detroit e não conseguia, digamos, avançar nas séries, porque quando jogavam contra eles emperravam, não é? E emperravam precisamente pelo tipo de jogo que a equipa fazia, não é? Porque eles não tinham, digamos, a capacidade de equiparar-se em termos de intensidade física e de trash talk e de capacidade de desequilibrar o outro. Estes eram, digamos, muito rotinados nisso, e quando isso acontecia, muitas vezes não se conseguia colocar todo o potencial da equipa em jogo, não é? Por mais tática, por mais habilidade que se tivesse, por melhores jogadores que eles tivessem, não dava, não é? Porque quando as emoções transbordam, elas, digamos, que o que é que elas vão criar? Vão criar, digamos, muitas vezes ou momentos de angústia ou momentos que fazem com que eu perca o ritmo naquilo que eu estou a fazer, não é? Muitas vezes num jogo, numa corrida contra outros adversários, o importante muitas vezes é manter o ritmo, não é? Ter a capacidade de fazer as coisas dentro de um determinado ritmo
que será o meu. Quando, digamos, as emoções transbordam, elas, digamos, tomam conta de todo o ser e a pessoa, se calhar, faz as coisas com demasiada intensidade e fora de tempo. Não é? E quando isso acontece e a pessoa perde o seu foco e perde o seu ritmo, acaba por fazer as coisas mal e pronto. Aí é necessário, digamos, acalmar, é necessário voltar a serenar a mente, é necessário, digamos, voltar a concentrar a mente naquilo que é a atividade e, digamos, fluir, não é? Aliás, no boxe, por exemplo, uma das coisas que também se faz muito é procurar, e no boxe e nos desportos de combate, é procurar desequilibrar mentalmente o adversário. Não é? Principalmente nos desportos de combate, o timing é muito importante. Não é? Fazer um golpe milésimos de segundo antes ou milésimos de segundos depois faz toda a diferença, porque isso vai possibilitar a esquiva ou a defesa do adversário e a possibilidade de ele colocar o golpe dele ou não colocar o golpe dele. Não é? Para além disso, quando, digamos, fazemos as coisas com muita emotividade, e não sei se já passaram disso, a pessoa no final sente-se desgastada, não é? Porque as emoções consomem muita energia. Não é? E quando a pessoa está irritada e faz alguma coisa com a irritação durante um período de tempo, quando essa emoção passa, a pessoa parece que fica sem energia. Não é? E no desporto, se a pessoa está ali a praticar já uma coisa com intensidade e está a fazer ainda por cima com mais emoção, e se um jogo destes, por exemplo, durava 48 minutos, quer dizer, a meio do jogo os jogadores já estavam completamente desgastados. Não é? E, por exemplo, no boxe, se o adversário estiver constantemente a golpear e estiver constantemente a despender a sua energia, a meio do combate já não tem nada para dar. Então o adversário terá toda a possibilidade de golpear, seja como for, que o outro nem sequer irá ter a capacidade de manter os punhos elevados, porque entretanto já gastou tudo. Não é? Outra situação foi algo que aconteceu, por exemplo, no Mundial, na final do Mundial de Futebol de 2006 na Alemanha, entre a França e a Itália, que isto também foi bastante célebre, que foi quando o capitão da seleção francesa foi expulso na final, quando as duas equipas estavam empatadas a um golo. Faltavam, portanto, já estavam no prolongamento, ainda faltavam alguns minutos, e foi quando Zinedine Zidane agrediu o adversário e gerou toda esta confusão. Não se sabe bem o que é que aconteceu. Sabe-se que os jogadores trocaram palavras e que depois ele teve esta reação, ou seja, perdeu o controlo e isso fez com que a equipa dele perdesse a final. Não é? E ele, na altura, era só o melhor jogador da França, um dos melhores jogadores do mundo. Era alguém que podia fazer a diferença no tempo que restava de jogo. Era alguém que podia fazer a diferença se as equipas fossem a penaltis, porque ele era um dos melhores marcadores de penaltis. Sendo o capitão da equipa, era alguém que teria que ter a capacidade de liderança e a capacidade de aquietar e acalmar os jogadores, por exemplo, se a situação fosse para os penaltis, e ao perder o controlo e ao tomar esta atitude, tirou a equipa do jogo completamente, não é? Porque a partir daí, isto depois acho que foi decidido nos penaltis, a partir daí a equipa também não para além de jogar com menos um, não é? Estavam a jogar contra a Itália, que também não é propriamente uma equipa fácil, mas a partir daí já não houve mais nada a fazer, não é? E é curioso porque no Mundial de 98, que foi quando a França foi campeã do mundo, ele era jogador dessa equipa já, ainda era bastante novo, e o capitão da equipa da altura era alguém que, no fundo, era precisamente o contrário dele, não é? No sentido de que não era emotivo, não era alguém que tivesse, digamos, a emoção à flor da pele. Era alguém que nos momentos mais difíceis era capaz de ir apaziguar a situação, era capaz de chamar a atenção aos jogadores da sua equipa e chamar às vezes com algumas repreensões bem fortes, mas nunca perdia o controlo no sentido de perder o equilíbrio e não ter a visão clara das coisas, não é? Este era o exemplo que ele devia ter tido, não é? Mas pronto, ele temperamental como era,
segundo ele diz, no final do jogo, o outro jogador adversário terá dito que a sua mãe era isto ou era aquilo, o outro nega que tenha dito aquilo. Portanto, é uma coisa que estará no mistério dos deuses, mas o que fica para a história foi o facto de ele ter tomado esta atitude e de, no final, ainda por cima, ter dito que não se arrependia de nada, e ainda hoje diz que não se arrepende de nada, e sendo alguém que, no fundo, é um jogador que é admirado por muita gente, inclusive miúdos, acaba por dar uma imagem que não é assim muito boa, não é? Depois, temos outro elemento também que muitas vezes ocorre no fenómeno desportivo, que tem a ver com o cansaço, com a fadiga, não é? Ou seja, a prolongada prática de um desporto vai fazer com que, ao longo do tempo, a pessoa possa sentir cansaço, e quando a pessoa está cansada, começa, digamos, a perder um bocado a lucidez em relação àquilo que está a fazer, não é? Então, não seria, digamos, superar o cansaço, porque o cansaço não é bem superado, mas pelo menos suportar e aguentar esse cansaço para, pelo menos, conseguir atingir aquilo que se pretende, não é? Que é a vitória. Porque quando nós falamos no cansaço, é óbvio que a pessoa pode treinar para que o limite do cansaço possa se ir estendendo mais, não é? Se a pessoa pratica com alguma intensidade, e hoje em dia, por exemplo, em termos de metodologia de treino, as coisas estão muito mais avançadas, e a pessoa, em termos musculares e cardiovasculares, consegue ter uma resistência muito maior do que, por exemplo, um atleta de há 15 ou há 20 anos, para além também de todas as técnicas que existem para fazer com que a mente possa estar bem focalizada e bem concentrada na prática. Mas a verdade é que há um momento em que isso pode acontecer, não é? Ou mesmo um momento em que haja alguma debilidade, porque nós, digamos, nenhum de nós é uma máquina que funciona sempre a 100%, não é? Isso era bom que acontecesse, mas infelizmente não somos. Então, por motivo que seja, pode haver momentos em que o corpo esteja mais débil, em que a própria pessoa possa não ter descansado bem por um motivo X ou Y, e então aí é necessário saber suportar esse cansaço, essa fadiga, e digamos que é importante a determinação e a vontade que se tem para conseguir fazer isso. Eu trouxe um exemplo que aconteceu nas finais de 98, foi o jogo em que Michael Jordan chegou à final, em 97, desculpa, num dos jogos, este, se não me engano, era o jogo 4 da final. Ele tinha vomitado nessa noite, tinha tido 38 ou 39 de febre, não me lembro muito bem, mas este era um jogo importante, não é? E então ele fez todo o possível para conseguir estar presente, e mesmo estando debilitado, mesmo fisicamente não estando nos seus melhores momentos, conseguiu fazer uma exibição que ainda hoje muita gente se recorda, porque no final, se eu não estou em erro, ele acabou com 38 pontos marcados e conseguiu carregar, digamos, a sua equipa às costas, mesmo estando debilitado. E eles não estavam a jogar também contra uma equipa qualquer, era a equipa que tinha tido a melhor percentagem de vitórias durante a época. Era uma equipa que estava determinada a querer ser campeã, mas é aqui que se vê também a fibra de um campeão, não é? O querer de um campeão, que é nos momentos de maior adversidade ter a capacidade de estar presente na batalha, se é que posso utilizar essa terminologia, não é? E não utilizar essa debilidade como algo de estou cansado, estou débil, não jogo este jogo e se calhar pode ser que eles ganhem e a gente possa. Para ele isso não fazia muito sentido, não é? Para ele disse, se eu sou o líder da equipa, se eu sou a estrela desta equipa, só se eu não conseguir caminhar é que eu não vou estar presente, não é? E então ele fez o possível e o impossível para conseguir estar presente. Viram há bocado, acho que já mostrou, ele sempre que ia para o banco punha-lhe um bocado de gelo aqui em cima e cobria com uma toalha, que é para arrefecer o corpo, que é para que ele pudesse durar o mais possível. O jogo, como podem ver, estava sempre a 1, 2 pontos de distância,
e a verdade é que eles conseguiram atingir o objetivo, venceram este jogo. Esta foi a imagem que depois ficou gravada na memória de muitos, que foi quando um dos companheiros dele, num dos descontos de tempo, o carregou porque ele já estava praticamente esgotado e quase que não conseguia andar. Mas a verdade é que aqui se viu, digamos, a determinação e, lá está, limitação. Não é? Porque a pessoa pode estar doente, mas se houver, digamos, a vontade suficiente, e na filosofia antiga a vontade, digamos que era a força maior que o ser humano podia ter, e por isso é que, por exemplo, nas artes marciais do Oriente, uma das coisas que se aprendia a desenvolver muito era a vontade, para que no momento de decisão a pessoa não duvidasse e fizesse aquilo que tivesse que fazer. Se era para fazer um golpe, fazia-se o golpe, não se hesitava. Então essa vontade tem que ser algo que tem que estar presente, não é? Num atleta. E essa vontade necessita de algumas ferramentas. Por exemplo, da disciplina. Não é? Ou seja, se eu tenho um objetivo traçado, a disciplina é aquilo que permite que eu continue a fazer aquilo que é necessário para conseguir atingir esse objetivo. Não é? A perseverança, por exemplo, ou seja, a perseverança será a capacidade de retomar a atividade que eu estiver a fazer, mesmo quando em algum momento eu falhe. Se eu falhar, é a capacidade de levantar e de continuar esse caminho, ou então da constância. Não é? E a constância seria a capacidade de manter um certo ritmo naquilo que eu estou a fazer e não ter demasiadas flutuações. Ou seja, se eu treino numa semana, se eu treino 3 vezes, não vou treinar, digamos, 6 vezes numa semana e 0 noutra. Não é? Isso não é demonstração de constância. Constância é, se eu estabeleço um ritmo, é esse ritmo que eu vou manter. Ocasionalmente, se calhar eu poderia treinar 4 vezes e na outra 2, mas isso seriam exceções, não é? Mas o ritmo tinha que ser mantido. E são esses elementos que um atleta deve ter para que a sua vontade possa estar presente, não é? Para que se possa manifestar. Depois, guardei para o final algo que tem a ver com a dor. É? A dor, digamos, que seria quase que a última limitação com a qual, digamos, todos nós não gostaríamos de lidar. A dor também faz parte da vida, não é? É uma coisa, já o budismo ensinava isso, porque a dor acaba por ser um veículo de consciência. Para o budismo, se eu sinto dor é porque algo está mal. E se algo está mal, eu tenho que averiguar porque é que está mal. No caso do desporto, quando a pessoa está a sentir dor, é porque alguma coisa no corpo está mesmo mal, não é? Depois aí, lá está, essa dor é suportável e permite-me continuar a fazer aquilo que tenho que fazer, ou é uma coisa que não é suportável e eu não vou conseguir fazer aquilo que tenho que fazer. O exemplo que trouxe foi de um jogo da equipa de Detroit, em que este jogador, final de 88, torceu o pé neste lance. Torceu o pé neste lance, mas lá está, ele também era o capitão da equipa, era o líder da equipa, e nessa situação a equipa ficava um bocado debilitada, não é? Porque não ter o melhor jogador deles num jogo importante ia ser complicado. Então ele decidiu-se a continuar a jogar. Como podem ver, ele estava com bastantes dificuldades em apoiar o pé, principalmente quando saltava e ao aterrar no chão. Mas o mais impressionante que ele conseguiu fazer foi que neste quarto que ele jogou, marcou 25 pontos. Que durante muito tempo foi um recorde no basquetebol norte-americano e podemos dizer praticamente coxo, não é? Não estando no melhor das suas capacidades. Ele acabou com o jogo com 43 pontos, que foi um recorde, digamos, para a equipa dele na altura, mas aqui nós podemos ver também novamente como é que, no fundo,
é a mente que tem que estabelecer os limites, não é? Porque a mente é, se calhar, o elemento mais forte que nós possamos ter. Ou seja, o ser humano não é só a sua mente, não é? Ele tem um corpo físico, ele tem uma energia vital que o percorre, tem emoções e tem uma mente. Mas a mente, no fundo, é aquilo que é capaz de conseguir harmonizar tudo. Não é? Se a mente estiver bem focalizada, bem trabalhada no sentido de não ser uma coisa dispersa, que não ser um elemento que duvida, não ser um elemento que constantemente impõe limitações, então ela consegue fazer com que o corpo responda de uma maneira incrível. Mas para isso há que saber trabalhá-la, não é? Para isso é preciso que, com a prática, com a ação, a pessoa possa testar até onde é que pode ir. Se eu não sei lançar ao cesto, então vamos praticar. Não é? E ao estar a praticar e ao estar, digamos, a fazer uma coisa repetitiva e que muitas vezes faz com que a pessoa caia na mecanicidade, não é? E quando se calha na mecanicidade, digamos, não estamos com a nossa consciência presente no ato, a mente, digamos, vai para o outro lado. É como aquela imagem do filme do Charlie Chaplin, em que ele está a apertar os parafusos, não é? Aí, quando a coisa torna-se mecânica, a pessoa pode estar a pensar noutra coisa e o corpo está a fazer, não é? Mas aqui não interessa a mecanicidade, não é? Aqui interessa é fazer as coisas com consciência. Não há desenvolvimento de uma capacidade se a consciência não estiver presente, correto? Então, se eu tiver que fazer 100 lançamentos ao cesto para conseguir fazer aquilo, se eu tiver que fazer um varrimento de judo 50 vezes para aprender a fazer esse varrimento, tem que se fazer com consciência, para perceber as matizes, para perceber o pormenor. Muitas vezes a grande diferença que acontece em muitos esportes é aqueles que dão atenção ao pormenor são aqueles que acabam por ganhar, não é? Porque vão até ao mínimo detalhe e às vezes esse é o detalhe necessário para fazer a diferença quando as coisas são muito equivalentes. E, portanto, nesse sentido, é a nossa mente que tem que ser trabalhada. E quando falamos em superação, eu diria que a primeira grande superação que tem que existir é a capacidade de trabalhar a mente. Não é? Porque quando a mente está bem trabalhada, quando a mente, digamos, está bem moldada, depois tudo o resto é possível. Não é? Tudo o resto adquire, digamos, contornos diferentes. E há uma frase que o professor Livrago costumava dizer muitas vezes nas suas aulas, que era: não há impossíveis, mas sim impossibilitados. Não é? Ou seja, somos nós que muitas vezes estabelecemos os nossos impossíveis. Não é? Agora, impossibilitados, o que é? É neste momento eu não terei capacidade de fazer aquilo, mas se eu trabalhar, se eu procurar ultrapassar as minhas dúvidas, se eu procurar, digamos, ultrapassar as barreiras físicas que eu tenho neste momento, então se calhar eu poderei conseguir atingir aquele patamar, não é? Mas se eu não conseguir, que seja por outro motivo que não seja a minha imposição, não é? Uma imposição que eu tenha posto. Para terminar, selecionei só este vídeo com 5 exemplos de superação no desporto, para ver se, de certo modo, a pessoa pode se sentir inspirada para o seu cotidiano e de vários desportos. Ela aqui teve uma lesão no tornozelo e conseguiu no dia seguinte ganhar a medalha de ouro. Aqui foi um dos grandes saltadores de salto na prancha, que aqui teve um impacto muito forte ao bater, e estes impactos na água, ao baterem mal, criam problemas. Ele teve um problema numa das cervicais. No entanto, ele conseguiu continuar na competição e ganhou então a medalha de ouro em 1988 nos Jogos Olímpicos. Aqui foi uma esquiadora de fundo, eslovena, que teve este percalço.
doloroso, apesar de ser na neve, mas que, no entanto, não o impossibilitou de participar na prova em si e conseguir pelo menos a medalha de bronze. Pois este foi aquele exemplo que já vimos, o Kerri Strug. E por último, um exemplo de judo. Recentemente, nos Jogos Olímpicos de Londres, que teve um problema no joelho com este golpe, precisamente. Mas que conseguiu aguentar até ao fim para ganhar a medalha de prata e acabou-se extenuado. Mas satisfeito, porque no fundo aquilo que ele queria atingir, conseguiu atingir. Porque no fundo acaba por ser o corolário de um grande esforço. Muitos desses atletas, quando chegam a estas grandes competições, dedicam muito tempo do seu ano ou dos seus anos a prepararem aquele momento. Abdicam de muita coisa, de sair à noite, de estar com os amigos, concentram-se no treino, treinam e quando conseguem atingir esse objetivo, quer dizer, é a satisfação máxima, não é? Faz sentir que realmente valeu a pena, que todo aquele esforço, toda aquela dedicação, todo aquele compromisso que existiu, valeu a pena. Portanto, era com isto que eu queria terminar, agradecendo a vossa presença e não sei, se quiserem fazer algum comentário ou tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado.